queridos alunos do segundo ano, estamos juntos mais uma vez. Hoje nós teremos aula de matemática. Então pegue aí o seu livro de matemática, acomode-se bem, procure um local iluminado, silencioso, traga o seu estojo escolar, preste bem atenção, olho na telinha. Nós vamos dar início com a correção de uma das aulas passadas, tá? A aula em que falamos sobre dúzia e meia dúzia. Então, abre aí o seu livro na página 78. Primeira questão. Em cada sacola há uma dúzia de maçãs. Complete a tabela. Vamos lá. Aqui nós temos 12 maçãs, 12, uma dúzia em cada sacola aí. Quantidade de sacolas. Uma sacola, uma dúzia, quantidade de maçãs, 12. Aqui nós temos duas sacolas. Duas sacolas juntas formam duas dúzias. Então, eu coloquei aqui o 2. Duas dúzias juntas, 12 mais 12, dá 24. 3 sacolas, tá? 3 sacolas são 3 dúzias. Contando 12 mais 12 mais 12 vai dar 36. 4 sacolas, eu vou contar 4 sacolas que dá 4 dúzias, porque em cada sacola tem uma dúzia, né? E aí juntando 12 mais 12 mais 12 mais 12, que são 4 sacolas, vai dar 48. 5 sacolas, tá? 5 dúzias. E aí, 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12 vai dar igual a 60, tá? Segunda questão. Uma dúzia e meia de laranjas são quantas laranjas? Uma dúzia são 12, mais meia dúzia que são 6. É igual a 18. São 18 laranjas. Qual é a quantidade? Qual é a quantidade? Use as palavras meia dúzia ou dúzia, tá? 6 abacaxis, meia dúzia. 12 maçãs, dúzia. 6 cachos de uva, meia dúzia. Quarta questão. Decomponha os numerais que representam uma dúzia. Decompor é você fazer a separação. Então, eu coloco aqui. Uma dúzia, 10 mais 2, que vai dar 12, tá bom? Que é uma dúzia. 2 dúzias, 20 mais 4. Porque 12 mais 12 é 24, então 20 mais 4. 3 dúzias é 36. Então, você vai decompor 36, fica 30 mais 6. Quinta questão. Qual é a quantidade de alunos de sua sala? É mais ou menos que 2 dúzias? Ora, nós temos 22 crianças na nossa sala, tá? Então, 2 dúzias dá 24. Então, nós temos quase 2 dúzias, tá? Falta só 2 numerozinhos, porque 2 dúzias é 24, né? Sexta questão. Circule no quadro abaixo os pares de números que somam 12. Veja o exemplo. Ó, se eu juntar 7 mais 5, vai dar 12. Então, eu circulo. Outros que a quantidade, que o resultado dá 12. 9 mais 3, 1 mais 11, 4 mais 8, 2 mais 10, 3 mais 9, 10 mais 2, 8 mais 4, 6 mais 6, 4 mais 8 e 5 mais 7. Todos esses, o resultado vai dar 12, tá? Sétima questão. Leia os problemas e responda corretamente. Júlia fez um bolo e precisa de meia dúzia de ovos, mas só tem 4. Quantos ovos estão faltando? Meia dúzia, 6, menos 4 ovos que ela tem. Fiz aqui a continha, resultado deu 2. Faltam 2 ovos. No supermercado, comprei 2 dúzias e meia de maçãs. Quantas maçãs comprei? 2 dúzias dá 24, tá?
mais meia dúzia dá 6. Então, eu vou juntar 24 mais 6, que vai dar igual a 30 maçãs. Pronto. Essa foi a nossa atividade da aula passada. A nossa aula de hoje será sobre centena exata, tá? Então, vamos lá. Da mesma forma que conhecemos as dezenas, lembra das dezenas que a gente estudou no início do ano, que 10 é uma dezena, 20 são 2 dezenas, 3 são 3 dezenas, 30 são 3 dezenas, 40 são 4 dezenas e por aí vai, né? Podemos também aprender as centenas. Veja como é fácil. Trabalhamos as dezenas por meio do material dourado e do quadro valor de lugar. Observe o algarismo 9, ocupando a casa das dezenas e das unidades. Para prosseguir com a contagem, precisamos da casa das centenas. Pronto. Aqui, gente, esse número de cima, ele não tem nenhum número ocupando a casa das centenas. Nós temos aqui o quadro valor de lugar, unidade, dezena e centena. Eu tenho 9 unidades e 9 dezenas, mas eu não tenho nada nas centenas, tá? Então, esse numeral 99, ele não faz parte das centenas, tá? Aqui, o número de baixo é o 100. Aqui, nós vamos ver. Na unidade eu tenho 0. Na dezena eu tenho 0 e na centena eu tenho 1. Pronto, se eu tenho 1 na centena, aqui é uma centena. Uma centena quer dizer o numeral 100, né? 10 unidades é igual a uma dezena. Olha, eu tenho aqui uma dezena, certo? Lembra? Aqui tem 10 unidades, que são 10 cubinhos desse pequenininho, ó. Isso aqui forma uma dezena, que é 10, tá? 10 dezenas formam uma centena. Olha, uma dezena, 10, 2, 20, 3 dezenas, 30, 4 dezenas, 40, 5 dezenas, 50, 6 dezenas, 60, 7 dezenas, 70, 8 dezenas, 80, 9 dezenas, 90 e 10 dezenas, opa, caiu, 10 dezenas eu formo 100, tá? Isso eu também posso ver aqui nesse bloco, tá? Esse bloco do material dourado, ele representa uma centena, que são 100 unidades pequenininhas, tá? Aqui tem uma dezena, uma dezena, uma dezena, uma dezena, e aí tem 10 dezenas. Essas 10 dezenas juntas, se você for contar os cubinhos pequenininhos, vai dar 100 unidades, tá? Pronto, nós acabamos de ver no material dourado, que representa-se dessa forma, né? O cubinho pequenininho, tá? Forma uma unidade. A barrinha forma uma dezena. E o bloco maior, ele representa uma centena, que é 100, certo? Aprendemos que o algarismo 1, quando tem o 0 à sua direita, forma o numeral 10, que é uma dezena. Assim, o algarismo 1, quando tem 2 zeros à sua direita, forma o numeral 100, ó. Quando o 1 ele tem 2 zeros à sua direita, eu chamo esse número de 100, que é a mesma coisa de uma centena, tá?
Do mesmo modo que acontece com o algarismo 1, também vai acontecer com os algarismos 2. Se eu colocar 2 zeros aqui, depois do 2, vai ficar 200. Se eu colocar 3 zeros depois desse 3, vai ficar 300. Se eu colocar 2 zeros depois desse 4, vai ficar 400. Se eu colocar 2 zeros depois do 5, 500. Se eu colocar 2 zeros depois do 6, 600. 2 zeros depois do 7, 700. 2 zeros depois do 8, 800. 2 zeros depois do 9, 900. Observe a representação das centenas no quadro valor de lugar. Numeral 200, olha só, 0 unidades, 0 dezena, 2 centenas. Formei o numeral 200. 0 unidades, 0 dezena, 3 centenas. Formei o numeral 300. 0 unidades, 0 dezenas, 4 centenas, 400. 0 unidades, 0 dezenas, 5 centenas, 500. 6 unidades, 6 dezenas e 6 centenas, 600. 0 unidades, 0 dezenas, 7 centenas, 700. 0 unidades, 0 dezenas, 8 centenas, 800. 0 unidades, 0 dezenas, 9 centenas, 900. Ok? Então, vamos lá. Fique esperto. Há coisas que são compradas por centenas. Quando pedimos essas coisas, nós devemos dizer 1 cento. É incorreto dizer 1 centro, tá? Centro é o centro da cidade, não é? Que a gente vai fazer compras. Quando a gente vai comprar alguma coisa que é em 100 quantidades, a gente chama cento, tá bom? Atenção! 1 cento de bananas são 100 bananas. 1 cento de laranjas são 100 laranjas. 1 cento de botões são 100 botões. E 1 cento de flores serão 100 flores, tá? Então, aqui nós entendemos no material dourado que aqui é 100, não é? Se aqui é 100, se eu colocar mais outro bloco de 100, vão ser 2 centenas. Se eu tenho 2 centenas aqui, eu vou chamar esse numeral de 200, tá? Então, aqui, 1 centena 100, 2 centenas vai ser 200. Nós vamos ver agora a representação no ábaco. Lembra do ábaco que a tia utiliza muito com vocês na sala de aula? Pronto. Vou só voltar aqui os numerais para a gente poder entender, certo? Aqui, as bolinhas vermelhas, elas representam unidades, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades. As amarelas, elas representam dezenas. Lembra que eu disse que aqui era 10, uma dezena, aqui 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Pronto, aqui são dezenas. E as azuis, que são as que a gente vai trabalhar hoje, elas representam as centenas. Então, vamos lá, vamos prestar bem atenção, ó. Se é centena, aqui eu tenho 1 centena. 1 centena dessa daqui é equivalente a 100, tá? Uma bolinha azul, ela tem o significado de 100. 2 bolinhas azuis vai ser 200, que é o que a tia mostrou para vocês ainda há pouco, tá? 200. 100 aqui
e 100 aqui, 200. Então, vamos lá, centenas. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ok? Foi o que nós estudamos hoje. Vamos aqui só observar conforme os numerais que estão aqui em cima. 100, 200, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Tia, e esse último que sobrou? Esse último que sobrou é equivalente a 1000, tá? Porque 10 centenas dessa é equivalente a 1000, tá? Certo? Uma centena 100, duas centenas 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ok? Vamos agora comentar a nossa atividade, tá certo? Da página 87. Que você vai fazer aí na sua casa. Pense e responda as perguntas com as opções abaixo. Opção A. Quantas unidades há em uma dezena? Em uma dezena nós sabemos que tem 10 unidades, então você vai colocar aí, tá bom? Letra B. Quantas unidades há em uma centena? Pense e responda. Quantas dezenas há em uma centena? Pense e coloque aí. Segunda questão. É hora de completar corretamente. 4 dezenas é igual a 40 unidades, lembra? Você vai colocar aí 40. Letra B, 6 dezenas. Você vai pensar um pouquinho e vai escrever. 8 dezenas, 10 dezenas. Terceira questão. Complete a sequência. A sequência que nós vamos completar aí, essa mesma que a gente estudou aqui, tá bom? Das centenas exatas. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Você vai colocar os que estão faltando. Quarta questão. Escreva o que se pede. Você vai escrever o antecessor, que é o número que vem antes, e o sucessor, que é o número que vem depois. Nós temos o primeiro número, 554. Qual é o antecessor de 554? 553. E o sucessor? 555. Você vai fazer a mesma coisa com os outros, tá bom? Com o número 391, 162, 400 e 202. Escrevendo aí antecessor e sucessor. Vamos para a página 88, na quinta questão. Ligue a primeira coluna à segunda correspondente. Você vai ler aqui o nome do numeral e vai ligar para ele, tá? Primeiro, 100, liga lá para o 100. Depois, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e assim sucessivamente, ligando para o número correspondente. Sexta questão. Decomponha. Decompor é separar, tá? Você vai separar aí o númerozinho. 186, uma centena, 8 dezenas e 6 unidades. 157, 460, sempre colocando aí os numerais correspondentes. Sétima questão. Agora, complete com numerais o quadro e valor de lugar e depois escreva o numeral encontrado por extenso. Uma centena, 2 dezenas e 4 unidades. Você vai colocar esses respectivos números no quadro e valor de lugar, depois vai escrever o nome desses números, tá? O primeiro número vai ser 124, aí você vai colocar o número no quadro e escrever ele ao lado. Letra B, 2 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. Letra C, 3 centenas, 5 dezenas e 1 unidade. Oitava questão. Observe os numerais com 3 ordens. 101,
uma centena mais uma unidade. Que ordem está vazia? Olha, você vai observar qual é a ordem que não tem número nenhum. Se é a unidade, se é a dezena ou se é a centena, tá? A primeira aí está faltando a ordem das dezenas, porque ele falou aqui uma centena e uma unidade. Está faltando a unidade das dezenas. 210, qual é a unidade que está faltando? 327, qual é a unidade que está faltando? Vamos para a próxima página. Página 90. Escreva por extenso. O que é escrever por extenso? É escrever o nome do numeral, tá? Letra A, 145, escreve aí. 137, 198, 114, 169. 10ª questão. Dados os numerais, escreva por extenso e diga seu valor decomposto conforme o exemplo, tá? Letra A, 869. Você vai escrever 869 na primeira linha. Na segunda linha, você vai escrever 8 dezenas mais 6 dezenas mais 9 unidades, decompondo esse numeral, certo? Mesma coisa você vai fazer com o 485, com o 210, com o 453 e com o 102. Vamos para a página 91, questão 11. Indique o numeral que ocupa a ordem das unidades, dezenas e centenas. O número aí é 138, tá? Você vai colocar aí os numerais na unidade correspondente. Pinte a tabela abaixo até que o resultado da soma seja uma centena. Lembra que para fazer uma centena precisa ter 10 dezenas. Então, pronto, você vai pintar aí 10 dezenas até chegar ao resultado da centena. 13. Marque com um X a resposta correta a cada operação. Vamos lá. 200 mais 200. Se eu juntar 200 mais 200, vai dar 400. Aí você vai e marca a resposta, tá bom? 200 mais 400. 500 mais 300. 100 mais 300. 500 mais 400. 300 mais 300. 400 mais 500. 100 mais 700 e 100 mais 800. Pronto, você vai aí marcar um X na resposta correta de cada operação, ok? Esta foi a nossa aula de hoje de matemática, não é? E a tia agradece a atenção de todos, não é? O carinho de todos em observar a aula, em prestar atenção, e a tia deseja tudo de melhor para vocês nessa vida, tá? Estou com muitas saudades, não vejo a hora de estar junto com vocês novamente. Um beijo grande no coração, um forte abraço e até breve.